toujours prêt à me consoler. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar aqui num assunto muito incrível, muito importante para que vocês saibam disso. O tema de hoje é sobre o verdadeiro profeta do Senhor e o falso profeta. É o que nós vamos acabar de ler esse tema a partir de agora. Irmão, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Quem são as verdadeiras igrejas? Será que as verdadeiras igrejas é aquelas que pregam só de paz? Que profetiza só coisas boas? Será que essas é a igreja verdadeira que só prega de paz? É o que você, irmão, vai saber a partir de agora, tá? E eu já digo para vocês, e bato o martelo, essas igrejas que só pregam de paz, só fala mais de família, de pobre, de prosperidade, disso, aquilo, essas não são a igreja de Deus. São casa rebelde que despreza a lei de Deus, os mandamentos. Vamos lá, irmão, olha só. Aqui eu peço para vocês que abram suas Bíblias em Jeremias 28, tá? Jeremias 28, que diz assim, o título: A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Então, irmão, para você entender aqui, você primeiro vai ter que ler aqui. Você vai ter que ler Jeremias 27, tá? Então aqui, irmão, em Jeremias 27, o Senhor já estava revelando para Jeremias que ele enviaria Nabucodonosor, o seu servo. Deus falou que todos os reinos da terra têm que servir a Nabucodonosor. O povo de Israel teria que obedecer a Nabucodonosor, todos os reinos da terra, porque Deus deu todo o domínio da terra, tanto os animais, para Nabucodonosor. Então a profecia já está sendo dita aqui para Jeremias, que Nabucodonosor viria para trazer o povo de Israel para dentro da Babilônia. E o que eu quero que você entenda, irmão, é que Deus escolheu Nabucodonosor como seu servo, como seu rei, para fazer justiça e trazer a paz. Só que você sabe que o rei Nabucodonosor se corrompeu depois. Ele se corrompeu depois. Passou a adorar ídolos, passou a adorar imagem, idolatria, tá? Para vocês entenderem. Mas aqui é quando Deus escolhe o rei para governar sobre o povo. Nabucodonosor se tornou servo do Senhor, mas depois ele se corrompeu. Modo da ganância, modo da riqueza, modo do domínio, ele passou a ser mais do que Deus. Ele começou a se tornar juiz no lugar de Deus. Ele oprimia o pobre, ele matava o povo de Deus. Foi terrível. Mas glória a Deus que ele se converteu depois. Deus quebrou o jugo. Foi Deus quem quebrou agora o jugo de Nabucodonosor, sem precisar usar mão de homem. Nabucodonosor foi derrotado sem precisar de mão de homens, sem ser pela mão dos homens. Deus mesmo quebrou Nabucodonosor e ele reconheceu que é Deus quem manda na terra. Deus manda em tudo. Deus está acima de tudo e acima de nós. Então a palavra dizer que o Brasil está acima de tudo é uma blasfema contra Deus. O próprio rei Nabucodonosor, o magistrado, reconheceu que Deus está acima de tudo e de todos nós. Está acima dos governos, está acima de tudo. Então você veja que o seu líder que vocês votaram faz vocês blasfemarem a Deus, tá? Então vamos lá, irmão, olha só. Aqui tem algo muito importante que você precisa saber. É incrível a revelação da verdade do Senhor. Então é só aqui, irmão, você vai ler todinho, você vai ler 27 todinho, Jeremias 27 todinho, tá? Eu vou aqui adiantar, olha só. Aqui no versículo, vamos ler o versículo 9, olha só, irmão.
Não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos argoeiros e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servirei o rei da Babilônia. Então você veja aqui, irmão, que Deus está dizendo para o povo não ouvir os falsos profetas, adivinhadores, os médios deste mundo. Não é para ouvir eles porque eles falam mentira. Assim como os pastores da teologia, a falsa profetisa Camila Barro profetizou mentira para as ovelhas e para o mundo. Porque a profecia de paz, de prosperidade, que não vai haver mal nenhum, não se cumpriu. Tá? Então é tido essa igreja como falsa igreja, sinagoga de Satanás. E ainda continuam a mentir ainda contra a palavra de Deus. São teimosos, homens gulosos, gananciosos. Então veja aqui, irmão. Veja aqui, versículo 11. Mas a nação que meteu o pescoço sob o jugo do rei Nabucodonosor e o servir, eu deixarei na sua terra. Né? Então você veja aqui, irmão. Vamos partir logo para o versículo 28. Então você já viu em Jeremias 27 que Deus já deu a profecia para Jeremias, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Assur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os horticílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconia, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exércitos de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então veja aqui, irmão. Quem está aqui profetizando é o falso profeta Ananias. Ele está pregando paz, ele está pregando coisa boa, dizendo que Deus, e ainda ele diz: assim diz o Senhor, que Deus vai trazer de volta os horticílios, que vai trazer o rei os povos da Babilônia para a sua terra. Veja só, escuta bem, irmão. Quem fala isso é o falso profeta dentro da igreja, do templo, no meio do povo, na presença de todos. Então esse profeta, ele revela paz, interrompendo a Jeremias. Olha só, irmão, vamos para o versículo 5. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Então o profeta respondeu ao outro profeta. Então Jeremias respondeu assim: na presença dos sacerdotes, perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor, conforme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar o horticílio da casa do Senhor e todos oscilados. Então você veja aqui, irmão, que o profeta Jeremias, ele diz: amém, né? Amém. Que Deus traga, né? Que Deus traga de volta o horticílio, né, da casa do Senhor para a terra. Então o profeta Jeremias diz amém para o outro profeta, o falso profeta. Veja bem. Então é só, irmão, o que acontece. Veja bem. Veja o que Jeremias diz. No versículo 7. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouça.
os profetas que houve antes de mim e antes de ti, né? Então, Jeremias está dizendo, os profetas que houve entre mim e entre ti, dizendo com Ananias. Veja só, irmão. Desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Isso aqui, irmão, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível, irmão. Isso aqui é incrível. Então você veja aqui, irmão, isso aqui é incrível, é incrível. Então o profeta Jeremias está dizendo que desde a antiguidade, desde lá atrás, os profetas pregavam guerra. E qual era essa guerra? Que guerra é essa que os profetas de Deus, verdadeiros, pregavam? São isso aqui, irmão, está aqui a resposta. Eles falavam de peste, que viria doença para esses reinos, que viria a peste, viria o mal sobre a terra. Isto era pregar guerra. Então hoje, quando os verdadeiros profetizam que haverá o mal, quando nós profetizamos, se esse cristão não se converter, se arrepender e voltar ao primeiro amor, então eles começam a dizer que nós estamos pregando guerra, pregando mal para eles, estamos pregando palavras negativas. E até o pastor, e até Sila Malafaia, ele pregou isto, dizendo, quem vocês vão ouvir? As palavras afirmativas ou palavras negativas? Ou aqueles que pregam guerra? E veja o que esse perverso, ganancioso ensinou às ovelhas. Então veja aqui, irmão. Vamos lá, irmão, olha só. Vamos continuar. Profetizaram guerra, mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Isso é incrível. Isso aqui, irmão, isso aqui é incrível. Se vocês não conhecerem os mistérios de Deus. Então Jeremias diz para o falso profeta, dizendo, o profeta que pregar paz, e se cumprir, esse profeta realmente é verdadeiro, enviado por Deus. Veja o que acontece, irmão. Veja o que acontece. Então Jeremias, ele falou isso, e veja o que acontece. Então o profeta Ananias tomou o casinho do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor. Veja que esse falso profeta sempre diz, né? Assim diz o Senhor. Como tem muitos falsos profetas e profetiza, dizendo toda hora, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. O que tem de pessoas falsas, cristãs, dizendo, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Quando alguém diz, assim diz o Senhor vai dizer, porque esse cristão verdadeiro, essa mulher profetiza verdadeira, vai dizer o que está aqui, a profecia, e ela vai ter que se cumprir, né? E Deus cumpre a profecia dos seus verdadeiros. Então olha só, irmão, falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sob o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Então o profeta Jeremias saiu, tomou o seu caminho. Veja o que acontece, irmão. O profeta Jeremias tomando o seu caminho, mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o casinho de sob o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo,
Assim diz o Senhor. Então agora o verdadeiro profeta é que vai dizer, assim diz o Senhor. Então olha só, irmão. Casim de madeira quebraste, mas em vez deles farei cinza de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão, também lhe dei os animais do campo. Então Deus já começa a mandar Jeremias dizer que essa nação vai servir ao rei da Babilônia. Então não era o que o falso profeta Ananias estava falando. Na verdade era o que Jeremias estava falando. Deus disse que esse povo, essa nação rebelde, seria levado para a Babilônia. Olha só, irmão. Disse Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Irmão, é incrível, é incrível. Vocês têm que se acordar para isso. É incrível. Veja que esse falso profeta, ele pregou paz, ele pregou a paz. Não, que nenhum mal vem para nós, o Senhor vai trazer os noticírios para cá, vai trazer o seu povo para cá. Ele pregou mentira. Ele pregou só paz, só coisa boa. Ele pregou mentira. É incrível, irmão, é só, irmão. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás neste ano. É incrível. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto é para envergonhar a todos aqueles cristãos que estão pregando só de paz. Não estão pregando a Bíblia, não estão pregando a Deus. Estão falando mais de família, glórias de famílias, querendo glória para si, só falando das glórias da família, dos pobres, das criaturas, falando mais das criaturas do que de Deus. Então esses, irmãos, são os falsos cristãos que só falam de coisas boas, de paz, dizendo que isso não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Aí começa a citar salmos, o Senhor é meu refúgio, e começa a citar salmos. Pastores profetiza, o que tem de mulheres pregando paz é muita. Mas a resposta está aqui. Então eu quero dizer para vocês, irmão, que é desde a antiguidade, é pregar guerra. É nós pregar o que vai acontecer ao mundo nesse fim dos tempos e alertar os nossos irmãos, alertar as ovelhas em nome de Jesus, alertar as ovelhas que ela está sendo enganada por essas igrejas que só pregam paz. Tá, irmão? É uma revelação tremenda. Então Jeremias pregou guerra, pregou guerra dentro da igreja contra aquele falso profeta, no meio da multidão. E este é o motivo de eu ter me levantado em Aracaju, no meio do povo ali, contra aquele pastor que não foi a favor da irmã, da palavra de Deus. Eu também me levantei aqui em Laranjeira contra o pastor o Wilton Bezerra, que ele é vereador agora. Eu me levantei no meio da igreja e repreendi ele. Eu falei a verdade para ele, mas ele não quis aceitar. Eu repreendi ele dentro da igreja. Eu fiz o mesmo que esse profeta Jeremias fez dentro do templo, no meio dos sacerdotes e do povo. Se levantou para contender e julgar e repreender esse falso profeta no meio da nação, da casa de Deus, tá? Então tudo que eu faço é o que está aqui. Eu sou imitador dos profetas dos passados e dos profetas dos presentes, primeiramente de Jesus Cristo, o profeta verdadeiro, o pastor verdadeiro, o sacerdote verdadeiro, o cristão verdadeiro. Ele era o servo de Deus, do Deus Altíssimo. Jesus era o servo, mas ele era Deus que veio. O próprio Verbo veio à Terra na forma humana. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus foi mais por 100% Deus. Tá, irmão? Glória a Deus.
Então tá aqui, irmão. Cuidado, irmão, com mentiras. Esses pastores da teologia, a falsa profetisa Camila Barro, está pregando mentiras para vocês. Tá? Que Deus abençoe, irmão, a todos vocês. Não perca os meus vídeos, irmão. Não perca os meus vídeos que eu posto no Facebook. Ou se você quiser, me acompanhe lá no YouTube. Não precisa vocês se inscreverem. É só você ir lá e ver os vídeos lá. Tá? É só você ir lá e ver os vídeos lá. Eu sempre vejo os vídeos dos falsos pastores, dos falsos profetas, e não me inscrevo no canal deles. Eu só apenas vejo o que eles pregam, o que eles estão ensinando ao mundo. E eu tenho que desfazer essa mentira da qual a Bíblia não diz. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Glórias a teu nome, born Pai. of His Spirit, Liberta o teu washed povo, in meu Deus, que His está blood.